Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos. Antes de eu passar os jogos para nossa sexta, vamos fazer nossa mesma doutrina aqui, né? Comentar como foi os jogos aí da nossa quarta-feira. Na quarta, a gente havia trabalhado numa grade de 6 jogos, onde a gente ficou aí com 5 greens e um red pelo meio do caminho. Então, vamos dar uma olhada lá como foi. Primeiro jogo, lá na La Liga na Espanha, no jogo do Raio Vallecano contra o Real Oviedo, trabalhamos com o Raio Vallecano na chance dupla, o bilhete bateu. Bundesliga na Alemanha, jogo do Hamburgo contra o Bayer Leverkusen, trabalhamos com o Bayer Leverkusen na chance dupla, o nosso bilhete bateu. Dois jogos na Premier League, um green e um red, o resto do dia foi logo posterior, vou falar aqui primeiro o green. Jogo do Brighton contra o Arsenal, trabalhamos com o Arsenal na chance dupla, o bilhete bateu. E aqui o red, né, vou te falar, o City quebrou meu bilhete aí. Pô, a odd tava quase 7, cara. Só o City que tem que ter um time, né, pra quebrar a nossa odd, que a gente faz algo legal ali, né? Se o City tivesse aberto 2-0 depois tomado um empate, teria batido aí, eu teria salvado meu bilhete, mas infelizmente trabalhamos aí com o City contra o Norwich Forest, trabalhamos com o City para vencer a sua partida. A equipe acabou empatando aí, né? Quebrou o nosso bilhete. Na Copa da França, no jogo do Olympique de Marseille contra o Toulouse. Vou até abrir aqui para mostrar para vocês. A gente trabalhou com o Olympique de Marseille na chance dupla. No jogo, dentro dos 90 minutos, aconteceu o que a gente mencionou aí. Trabalhamos com o Olympique na chance dupla, o bilhete bateu. Porém, quem se classificou no final foi o Toulouse nos pênaltis, tá? A equipe acabou perdendo aí do Olympique de Marseille, mas como trabalhamos com a equipe da casa aí na chance dupla, o nosso bilhete bateu. E para fechar o dia, trabalhamos no jogo do Newcastle contra o Manchester United. Trabalhamos para sair mais de gol e meio na partida, o nosso bilhete também bateu. Então, resumindo a grade aí, foram 6 jogos na quarta-feira, onde ficamos com 5 greens e um red. Então, passando aqui pela grade da quinta, vamos pular para sexta-feira. O que eu separei para sexta? Minha alegria aqui que eu vi que voltamos aí com a Liga da China, né? Eu gosto muito de operar na China. Separei uma grade de 5 jogos. Ao meu ver, aí são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Primeiro jogo, 8h35 da manhã, Superliga da China, o campeonato voltou. Já houve um jogo que eu ia até compartilhar ele aqui no canal, mas é aquilo, né? Por ser voltando da temporada, eu fiquei com o pezinho meio atrás ali, cheguei a atuar, busquei um gol e meio na partida na Superliga da China e o jogo bateu. Foi o jogo do Shanghai Port contra o Beijing, se eu não me engano, se eu não me recordo aqui, mas se eu não me engano a Supercopa foi isso mesmo. Então vamos lá agora para a Superliga. Vamos para a primeira rodada. Jogo aí do Chengdu Hongsheng, que a gente operou bastante na temporada passada, enfrentando o Shenzhen Xinjiang. Perdoe se eu estiver errado, ainda vou acertar ainda os times certinho lá da China, os nomes. De tanto operar, ainda vou gravar, vou botar para fazer aquela leitura da liga de todos os clubes, para me pegar a nomenclatura correta, né? A forma de falar corretamente todos os times. Aqui, o campeonato tá zerado, tá? Não tem nem muito o que mostrar. Se eu não me recordo, se eu estiver falando errado, tá? Não vou clicar aqui pra gente ficar vendo, pra não se aprofundar no assunto, mas vou pincelar aqui. A equipe visitante, ela terminou na parte de baixo da tabela, se eu não me engano, terminou ali 12º para baixo até o 14º, foi a colocação dessa equipe visitante. E o Chengdu Hongsheng, se eu não me engano, terminou em terceiro colocado, terceiro ou quarto colocado na última temporada, se eu não me engano, tá? Chegou a liderar um certo período, porque eu gosto de acompanhar, então eu gravo mais ou menos como é que foi o gráfico aí das equipes, da evolução, né, ao longo da temporada. Chegou a liderar algumas rodadas, depois ficou em segundo, caiu para terceiro, quarto, se eu não me engano, terminou, acho que foi em terceiro. Vamos para o momento. E isso já é bom que já diz aqui mais ou menos o parecer das duas equipes. Outra coisa, equipes aí, fui dando uma olhada, hoje mesmo, na quarta-feira, eu estava dando uma olhada aqui na Superliga da China, os clubes, né, quem saiu, quem contratou, o time que saiu e tudo mais. Tem um time aqui, o 14º colocado. De tanto eu pegar alguns heads aí em algum jogo, ou ele complicar a minha vida, eu quis até saber onde estava o centroavante, que é um centroavante barbudo. Sempre fazia alguns gols aqui que me atrapalhavam nas minhas operações aqui. Quando tava já operando ali com o Shanghai Shenhuang, Shanghai Post, parece que o cara só fazia gol no jogo que eu ia operar para dificultar a minha vida. 14º colocado aqui, o King Dao. Procurei o centroavante lá, que eu falei, pô, o cara geralmente faz os golzinhos aí, será que ele foi para um time melhor na China para jogar? Não, ele acabou indo para um time lá do Kuwait, se eu não me engano, que é o segundo colocado. Tava dando uma olhada, né, nas transferências. No Chengdu Hongsheng, tem uma novidade aí, né? Chegou, mostrei até na formação aqui. Chegou o Wellington Silva, lembra dele que jogou no Fluminense? Então, na temporada passada, ele era justamente desse time que eu tava comentando aí, que é desse centroavante barbudo. Aqui, ó, ele jogou a temporada passada nesse time que tá na parte de baixo da tabela, né? Geralmente luta pra não cair.
Agora ele está num clube melhor aí na China. Foi para o Chengdu Hoshen, que disputa aí as primeiras colocações. Então, falei até demais aqui, né, sobre os clubes. Vamos pro momento. Nos últimos 5 jogos, eu não me apego nisso aqui, tá? O Chengdu Hoshen vem de 1 empate e 4 derrotas. Porém, tem que ver, ó. Aqui tem um jogo da Liga dos Campeões, deles lá, né, da Ásia. Tem outro jogo aqui de Liga dos Campeões da Ásia. Tem um jogo aqui que foi amistoso. Deixa eu ver outro jogo aqui. Também um amistoso. Vou falar pra vocês. Quando vai para a Liga dos Campeões da Ásia, geralmente os times da China ali, eles ficam até com a cotação ao DD bem maior, porque não são favoritos para jogar com outros clubes quando se diz ali na questão do continente ali, né? Os times da China, eles têm, vamos botar uma certa dificuldade, né? Mas geralmente eles são os azarões na casa de aposta. Então, até por conta dessas 2 derrotas aí, e os outros 2 derrotas aqui foi amistoso e tudo mais, então não leva em consideração. Mas se for falar em âmbito nacional na China, Chengdu Hoshen ali, para mim, ele é top 4. Top 4 que eu considero na China. Vou até mencionar aqui, de tanto que eu gosto de falar do campeonato chinês de operar. Shanghai Port, Shanghai Shenchuan, o Beijing, deixa eu lembrar o nome aqui para não falar errado. Beijing Guan, que é aqui o time verde que no momento é o 8º colocado. E o último que eu fecho aí é o Chengdu Hoshen. Para mim são os top 4 ali que eu tenho uma certa segurança em operar na China. Vamos para o momento da equipe visitante, do Shenzhen, vou tratar assim. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No confronto direto nos últimos 5 jogos, 1 empate pelo meio do caminho, 1 vitória da equipe visitante e 3 vitórias da equipe da casa. O que eu vou buscar nessa partida? Eu sei que é a primeira rodada, a equipe está voltando a atuar ali, mas eu já vou comprar essa vitória aí do Chengdu Hoshen. Tá pagando por uma base de 1,31, vou deixar como bilhete para esse jogo. Próximo jogo, Arábia Saudita, às 4 horas da tarde. Aqui não tem nem muito o que falar, né? Al Hilal enfrentando o Al Nauman. Perdoe se a pronúncia estiver errada. No momento, a equipe da casa é o terceiro, a equipe visitante é a lanterna e o 18º. Momento da equipe da casa, nos últimos 5, 2 empates e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 1 vitória e 4 derrotas. No confronto direto, 2 empates pelo meio do caminho e 3 vitórias a favor do Al Hilal. Lembrando que eu tenho apenas um histórico aqui mais recente, no ano 2025. Os outros históricos aí são bem mais distantes, são do ano de 2003 para trás, porque a equipe acabou de subir, né, da 2ª divisão para a primeira, essa equipe visitante. Aqui não tem muito o que fazer, são equipes, ao meu ver aqui, de prateleiras diferentes. Tô fechado com a vitória da Al Hilal, tá pagando bilhete esmagado aí por uma base de 1,09, é o bilhete para esse jogo. O próximo jogo que eu separei, vamos lá para a Ligue 1 na França, às 4h45 da tarde, é o jogo do PSG enfrentando o Mônaco. No momento aí, Paris Saint-Germain é o primeiro colocado, o Mônaco é o 7º. Momento aí, equipe da casa, nos últimos 5, vem de 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias. Agora vamos para o momento aí do Mônaco. Nos últimos 5, 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, 1 empate pelo meio do caminho, 1 vitória do Mônaco, 3 do PSG. O que me interessa buscar nessa partida? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas 2 equipes, linha de mais de gol e meio em 3. Nos últimos 5 jogos do Mônaco, mais de gol e meio em todos e batendo ambas em 4. E nos últimos 5 jogos do Paris Saint-Germain, mais de gol e meio em 4. Então, bilhete para essa partida, o bilhete vai estar pagando esmagado, mas para mim é o melhor mercado aqui, o melhor cenário, né, para mim atuar. O PSG vem dando alguns moles aí na temporada na questão da liga, né, por mais que seja ainda o primeiro colocado. Eu prefiro ficar aqui com o mercado de gols, está pagando por uma base aí de 1,10, vou deixar como bilhetinho para esse jogo. Qualquer coisa, tem outros jogos aqui que ainda vão ocorrer posterior a esse. Deixa o jogo marcado, viu que bateu ali 20 minutos, 25 minutos, não saiu nenhum golzinho, essa odd vai aumentar o seu valor, né? Vai melhorar aí a questão, dá para montar uma duplinha, uma tripla com algum outro jogo. Próximo jogo, vamos lá agora para a Série A na Itália, também no mesmo horário, 4h45 da tarde. Napoli enfrentando a Torino. No momento, Napoli, o terceiro colocado, Torino é o 14º. Momento da Napoli, nos últimos 5 jogos, 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. E o Torino vem de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. No confronto direto nos últimos 5 jogos, 1 empate pelo meio do caminho, 2 vitórias do Napoli e 2 do Torino, até um certo equilíbrio, né? Vou buscar nessa partida uma chance dupla a favor da Napoli. Vai estar pagando por uma base de 1,13, bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar,
La Liga na Espanha, 5 horas da tarde. Celta de Vigo enfrentando o Real Madrid. No momento, as duas equipes aí são segunda e sexta colocada, respectivamente. Momento do Celta de Vigo, nos últimos 5, vem num momento muito bom. Um empate, 4 vitórias. E eu tenho o Real Madrid que nos últimos 5 vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, tem aqui um empate pelo meio do caminho, resolvido após a prorrogação, né? Eu tenho aqui uma vitória do Celta de Vigo e tenho 3 vitórias do Real Madrid. Vou buscar nessa partida uma chance dupla a favor do Real Madrid. Eu sei que o momento não é dos melhores, mas ainda assim é o Real Madrid e a camisa pesa, né? Por mais que esteja enfrentando aí uma equipe que também vem bem no campeonato, vem de uma sequência de vitórias. Tô fechado aí com a chance dupla no Real Madrid, pagando por uma base de 1,36 como bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separado nossa grade aí para nossa sexta-feira. Se Deus quiser, vai ser uma sexta-feira de vitórias aí. Não só nos nossos projetos, mas não só nos nossos apoios, mas em todos os nossos projetos, né? Só quero agradecer mais uma vez a audiência e o carinho de cada um de vocês. Deixo um grande abraço aí no coração de cada um. Fiquem com Deus e até a próxima.